Bom dia, galera! Hoje nós vamos ver sólido geométrico. E para começar com sólido geométrico, a gente vai estudar os prismas. Então tá aqui. O que são prismas? Eu coloquei aqui a separação entre prismas e casos especiais. Aí observe que você diz, não, mas eles são iguais. Mas o que tem de diferente nos dois? Prisma é todo aquele sólido geométrico que possui as bases iguais. Aí se eu tenho aqui o formato da base, um triângulo, então esse prisma é um prisma triangular. E a sua lateral é formada por retângulos. Se eu tenho aqui uma base quadrada, então esse prisma é chamado de prisma quadrangular. E a sua lateral continua sendo retângulos. E para o terceiro exemplo aqui, eu coloquei um hexágono como base, então é chamado de prisma hexagonal ou hexagonal. E a sua lateral continua sendo retângulo, ou seja, a área lateral são N vezes a área do retângulo de qualquer prisma. Então, quando eu quero calcular a área total de um prisma, de qualquer prisma que tenha bases iguais, o que é que nós vamos fazer? A área total de um prisma é sempre igual a área lateral mais duas áreas da base, porque todo prisma ele apresenta duas bases, e essas bases são iguais, por isso que eu posso multiplicar por 2. E essa área lateral nos prismas comuns é sempre N vezes a área do retângulo. E esse N vai depender da base. Se a base é um triângulo, então vai ser 3 vezes a área do retângulo. Se a base é um quadrado, 4 vezes e assim sucessivamente. Aí, se eu quiser também calcular o volume desse prisma, ou de qualquer prisma, é qualquer prisma, estou falando em caso geral. Caso geral aqui vai ser o seguinte, o volume de qualquer prisma vai ser sempre igual. Aqui você está na sua casa, você tem uma caixa d'água e você quer saber quantos litros de água cabe nessa caixa. Muito simples. Calcule a área da base, a área do chão e multiplique pela altura dessa caixa d'água. É o prisma aqui. Eu vou calcular a área da base desse prisma e multiplique pela altura dele, que é de ponta a ponta. Então, quando eu multiplico a área da base vezes a altura, eu tenho um volume de qualquer prisma. Aí você vai me perguntar, e os casos especiais? São prismas, porém ele tem uma particularidade, tanto o cubo quanto o paralelepípedo. Qual é a particularidade do cubo? Todas as faces são iguais. Aí ele é um prisma por quê? Porque ele é um prisma quadrangular, ele é da família do prisma quadrangular, porque a base é um quadrado, porém toda a lateral dele são quadrados. E é aquela historinha que a gente diz que o quadrado é um retângulo. E o retângulo não é um quadrado. Então todo quadrado é um retângulo, mas o retângulo ele não é quadrado. Somente se, só tem um caso onde o retângulo é um quadrado, quando os seus 4 lados são iguais. Então o cubo, ele é um caso especial dos prismas porque ele possui todas as faces iguais. Então se eu quero calcular a área total do cubo, também vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Mas como todas as áreas são iguais aqui, então é 6 vezes a área do quadrado. E a área do quadrado é o quê? O lado ao quadrado. Então é 6 vezes L ao quadrado. Tem gente que coloca A de quê? De aresta. Né? Chama-se, cada linha dessa daqui, que a gente estava estudando ontem pela relação de Euler, que cada linha dessa daqui é chamada de aresta. Então, ou L ao quadrado, como a gente aprende lá na geometria plana, ou você pode colocar, como você encontra em livros de matemática, 6 vezes A ao quadrado. E o volume? O volume é a área da base vezes a altura. E quem vai ser a área da base aí? A área do quadrado. E quem é a altura? O lado do quadrado, porque são todos iguais. Então o volume do prisma, desse prisma aqui que é o cubo em particularidade, vai ser a área da base, que já vai ser A ao quadrado, porque é base vezes altura, A vezes A, dá A ao quadrado, vezes a altura, que coincidentemente também vai ser A. Então, em outras palavras, você vai encontrar sempre por aí que o volume do cubo é A ao cubo, ou seja, você vai pegar a aresta, uma dimensão, e elevar ao cubo. Diferente daqui, do prisma, você vai ter que calcular a área da base e multiplicar pela altura. Aí você diz, e o paralelepípedo? O paralelepípedo é um prisma também diferente. Por quê? Porque a área dele, a área total, são todas as áreas somadas, só que, diferente do prisma, a área lateral são retângulos todos iguais. São 6 retângulos iguais no hexágono, são 4 retângulos iguais no prisma quadrangular e são 3 retângulos iguais no prisma triangular. Já no paralelepípedo, a gente
pode usar como, por exemplo, aqui Salve o Corinthians, campeão dos campeões, essa caixa. O que é que tem nessa caixa aqui? É um prisma quadrangular. Né? Então, todos esses lados aqui, eles são o quê? Iguais. E as bases são quadradas, também são iguais. Aí eu tenho um exemplo desse aqui. Já numa casa, geralmente a gente tem no seu quarto, na sua sala, uma parede, ela é igual à outra, mas ela é diferente da frente e do fundo. Que, em contrapartida, é diferente do chão e do teto. Então a gente tem uma figura parecida com essa. A dimensão da frente aqui a gente chama de A, ou seja, vamos lá, uma sala com 5 metros de largura, então vai ter 5 metros lá no fundo. O comprimento dela, vamos lá na minha casa, uns 15 metros, para ter espaço, né? Porque eu gosto de espaço. Então vamos chamar isso aqui de B, e a altura aqui vamos chamar de C. Essa altura em muitas questões de vestibular é chamada de pé direito. Né? Pé direito, geralmente assim, no comum a gente coloca 2,80 até 4 metros de altura. Ele fica variando entre 2,80 até 4 metros de altura, para galpões maiores. Então aqui são as dimensões de um paralelepípedo. Para você calcular a área total desse paralelepípedo, diferente do prisma e do cubo, o que é que você vai fazer? Como eu tenho essa parte da frente aqui igual a essas duas são diferentes das demais. Essa lateral aqui, que é formada por BC, ela é igual à de trás, mas é diferente também das demais. E a parte do chão aqui, do solo, é AD, que ela é igual à de cima e diferente das demais. Ou seja, em outras palavras, elas são iguais 2 a 2. Então você calcula uma área de cada parte, de cada folha e multiplica por 2. Aí você vai ter a área total. Então, na verdade, a área total do paralelepípedo vai ser o quê? Essa parte da frente, ó, aqui, essa altura é C. Então, essa parte da frente aqui eu terei 2 vezes AC, porque é base vezes altura. É um retângulozinho. Mas, essa lateral aqui, que é igual a essa de trás aqui, ela é formada por BC. Então, eu terei 2 vezes BC, que também é base vezes altura. E o solo, AB. Então, eu terei 2 vezes AB. Você vai encontrar essa fórmula assim, ou você vai encontrar ela fatorada por 2. Ela vai ser 2 vezes as dimensões A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C, colocando numa ordem que seja visual, de uma forma mais agradável, até mais fácil, que é a ordem alfabética. A, B e no final o C. E o volume do paralelepípedo, muito básico, que eu acho até mais fácil do que o do cubo, porque todo volume é o quê? A área da base vezes a altura. Aqui não vai ser diferente. Qual é a área da base aqui? Essa base aqui é um retângulo que tem como área A vezes B. E a altura é quem? C. Em resumo, o volume do paralelepípedo vai ser A vezes B vezes C. No paralelepípedo é só você fazer o quê? A multiplicação das 3 dimensões. Então, comprimento, largura e altura. Então, essa foi a primeira parte de geoespacial. Beijo do gordo. Uou!